Você sabia que existem chamadas de emergência registradas oficialmente, que nunca foram atendidas, mesmo com pessoas falando do outro lado da linha? Esta história que vou te contar aconteceu de verdade, e seus registros são tão perturbadores que mudaram para sempre a rotina de uma central policial. Em 2014, numa cidade tranquila no interior de Santa Catarina, uma ligação entrou no sistema do 190, a Polícia Militar. Era exatamente 1h42 da madrugada. A chamada durou 7 minutos e 32 segundos. O detalhe assustador é que ninguém atendeu, não porque os operadores estivessem ocupados. Havia 3 de plantão naquela noite. O problema foi outro. O sistema, por alguma falha inexplicável, não direcionou a chamada para nenhuma mesa. Ela simplesmente ficou ali flutuando no limbo digital. Mesmo sem um operador, a ligação foi gravada. Dias depois, durante uma auditoria de rotina, um técnico do sistema notou aquele registro estranho. Uma chamada longa, ativa, mas sem nenhum operador atribuído. Aquilo era uma anomalia. Ele imaginou que, ao abrir o arquivo de áudio, encontraria apenas silêncio, talvez um chiado de linha. Mas o que ele ouviu fez seu sangue gelar. Do outro lado da linha, havia uma voz, uma mulher. Ela falava baixo, com muita dificuldade, como se estivesse desesperadamente tentando não fazer barulho. As frases eram curtas, soltas, repetidas, sempre interrompidas por longas e tensas pausas. Ela dizia: "Ele ainda está aqui." Pausa. "Não posso acender a luz." Outra pausa. "Eu já liguei antes." Em um determinado momento, ela diz algo que fez o técnico parar a gravação imediatamente. "Vocês disseram para esperar." Ele parou, confuso, buscou no sistema. Não havia nenhum registro de ligação anterior daquele número. Nenhuma interação. Quem teria dito a ela para esperar? O técnico, apreensivo, voltou a ouvir o áudio. Em alguns trechos, era possível ouvir passos ao fundo. O som era nítido, próximo demais do telefone. A respiração da mulher ficava rápida, ofegante. Às vezes ela prendia o ar, como se alguém estivesse passando bem ao seu lado. A tensão na gravação era palpável. E então, em um ponto específico, quase no final, ela sussurra o endereço completo. Rua, número, bairro. A voz dela tremia, mas era clara. O endereço existia. Imediatamente, uma viatura foi enviada ao local. Ao chegarem, os policiais encontraram a casa exatamente como a mulher descrevera, mas ela estava vazia, completamente vazia. Não havia nenhum sinal de arrombamento, nenhuma luta, nenhum corpo, nenhuma mulher morando ali. Os vizinhos foram questionados e confirmaram. A residência estava desocupada havia mais de um ano. A antiga moradora de Seran Els tinha se mudado às pressas depois de um episódio grave de violência doméstica. Ela simplesmente foi embora e nunca mais voltou. O caso, sem corpo e sem vítima, deveria ter sido arquivado ali mesmo, mas não foi. Meses depois, outra ligação entrou no sistema da central. O mesmo padrão. Uma chamada longa durante a madrugada, que o sistema não direcionou para nenhum operador. Mas novamente, o áudio foi gravado. A voz era a mesma, mas desta vez parecia mais fraca, mais cansada, quase resignada. A mulher dizia coisas ainda mais estranhas. "O telefone esquenta. Acho que já passou muito tempo." E então, algo que fez todos na delegacia tremerem. Ela chama alguém pelo nome. O nome de um dos operadores que estava de plantão naquela exata noite. O operador ficou em choque. Ele nunca havia atendido aquela chamada. Nunca falou com aquela mulher. Como ela poderia saber o nome dele? A gravação termina de forma abrupta. Um som seco, metálico, como algo pesado caindo no chão, e depois apenas o mais absoluto silêncio. Uma investigação interna foi aberta para entender o que estava acontecendo. Os policiais descobriram algo terrível. O endereço citado nas duas gravações correspondia à casa de uma mulher que, anos antes, havia feito múltiplas denúncias de ameaça contra o parceiro. Nenhuma daquelas denúncias resultou em prisão. Em um dos boletins de ocorrência, encontrado nos arquivos antigos, havia uma anotação feita à mão pela própria vítima. Uma frase que parecia uma premonição. "Tenho medo de que, quando eu ligar, ninguém atenda." Depois daquele último boletim, não havia mais nada. Nenhum registro oficial da morte dessa mulher. Nenhum registro de mudança de endereço. Nenhum registro de saída do país. Ela simplesmente parou de existir para os sistemas. Desapareceu. A história poderia terminar aqui. Mas o detalhe mais perturbador só surgiu em 2019. Um novo técnico, enquanto revisava arquivos antigos do sistema, encontrou uma terceira ligação fantasma. Era curta. Apenas 20 segundos. Feita, mais uma vez, a 1h42 da madrugada. A voz na gravação estava quase irreconhecível, distorcida pelo tempo ou pelo desespero. Ela dizia apenas 3 palavras. "Ainda estou esperando."
Essa terceira chamada, por algum motivo, nunca havia aparecido nos relatórios anteriores e estava oculta. Até hoje, os operadores daquela central juram que, em algumas madrugadas silenciosas, o painel de chamadas pisca sozinho, ele indica uma ligação recebida, uma alma pedindo ajuda. Mas, antes que qualquer um consiga atender, ela desaparece, como um fantasma no sistema. Então, se um dia você precisar ligar para a emergência e ouvir apenas o silêncio do outro lado da linha, lembre-se desta história. Às vezes, a ligação foi feita. Ela só nunca chegou ao seu destino. Se você gosta de histórias reais, longas e perturbadoras como essa, que nos fazem questionar a realidade, curta este vídeo e se inscreva no canal, porque em algum lugar, talvez agora mesmo, algumas pessoas ainda estão esperando que alguém atenda.